Olá, mulheres de joelhos! Estamos aqui para mais um capítulo de Lucas. Hoje nós vamos falar sobre Lucas 5. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui no nosso vídeo. Vamos lá, que nós temos muito conteúdo para falar de Lucas 5? Eu quero começar com vocês lendo a partir do versículo 1 que diz: Certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu dois barcos no lago, perto da praia ali. Os pescadores, ou seja, tinham vários pescadores ali, não era um só, tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou em um dos barcos, tinham dois, mas Jesus escolheu um único barco. O de Simão. Ele entrou no barco de Simão. Simão aqui já estava sendo escolhido no meio de uma multidão e ele nem sabia ainda. E pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, começou a ensinar a essa multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. E esse mas é um grande segredo, porque ele quer dizer, mas apesar das circunstâncias, apesar de eu entender muito bem disso que eu faço, apesar de eu ser o CEO dessa empresa de pesca, o superentendido de pesca da minha região, e aí ele continua dizendo, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Aqui nós vemos Simão lançando fora, deixando para trás todo o seu conhecimento humano, toda a sua intelectualidade, toda a sua sabedoria, toda a sua trajetória como pescador. E ele se apoia na palavra de Jesus, porque ele sabe que aquilo que Jesus fala há poder. E ele diz: quando eles jogam as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os dois barcos. A bênção de ser escolhido pelo Senhor para cumprir algo, ela não é só para aquele escolhido, ela é para todos à sua volta. O Senhor escolheu um pescador entre todos, um barco entre os dois barcos que estavam lá. Mas quando a provisão veio, quando o milagre chegou, quando a hora do milagre chegou, a bênção foi para todos. Ele lotou os dois barcos de todos os pescadores. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Nesse momento, quando Pedro ele tem esse encontro real e verdadeiro com Jesus, ele tem uma revelação de quem ele é, do estado pecador que ele está. E é justamente isso que Jesus quer que nós tenhamos. Essa é a diferença de um simples pescador para um fariseu, um mestre da lei, que não reconheciam Jesus, não reconheciam que eram pecadores, eles não reconheciam. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Pedro havia tido uma revelação de quem ele era, mas agora Jesus faz uma revelação de quem ele seria. A partir do momento que nós temos esse encontro, há uma revelação de uma nova pessoa que passaremos a ser. Além de todo esse ensino, nós ainda conseguimos enxergar aqui 3 níveis de profundidade. A primeira profundidade é na praia, onde foi feita a escolha. Ainda não é um lugar profundo, ainda é um lugar de terra, ainda é um lugar onde
ele ainda está com o pé fincado na terra, naquilo que é terreno. Ali ele foi escolhido. Ali é o primeiro nível. Mas há um segundo nível. Ali é a praia, aonde está tendo um aprendizado. O barco ele ainda está na beirada da praia. Ele não está mais em terra, não está mais na areia, mas ele ainda está próximo a ponto de Jesus conseguir falar e a multidão ouvir os ensinamentos de Jesus. Ali é onde Jesus está ensinando. Já é um pouquinho para dentro, já é um pouquinho mais a fundo. É o lugar onde nós somos ensinados, onde Jesus nos ensina algo. Mas há um terceiro nível, e é o lugar fundo, que é quando Jesus diz: agora que eu já te tirei de terra, agora que eu já te ensinei, agora lança o teu barco. Lança o teu barco mais fundo, porque é nesse lugar, no terceiro nível, que você virá milagres acontecerem. E o mais interessante é que no final, no versículo 11 aqui, no final desta história diz: eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Eles tinham uma empresa de pesca, uma empresa que tinha acabado de mudar essa história. Eles acabaram de trazer tanto peixe que o barco quase foi a pique. O barco quase afundou. É como se você tivesse fundado uma empresa, tivesse trabalhado durante anos a fio só para pagar as contas. E de repente, Jesus passasse por lá e mudasse a história financeira da tua empresa. Mas quando ele faz isso, o milagre é tão grande que tudo aquilo que você esperou a vida inteira acontecer numa mudança financeira da sua vida se torna tão pequeno que você é capaz de largar tudo para seguir um mestre. Foi isso que esses homens fizeram. E se nós formos ouvir tantas histórias de cristãos, de homens de Deus que são usados hoje para falar de Jesus, em algum ponto da história deles, o Senhor passa por essa história, muda tudo. Algo sobrenatural e extraordinário acontece. E logo em seguida, eles deixam tudo isso porque aceitam o convite do Senhor de viver para Ele. Se você está tendo esse convite, não pense duas vezes. Faça como esses homens. Abandone tudo e sirva ao Senhor, porque lá na frente muitos milagres te esperam. Do versículo 12 ao versículo 16, nós vemos aqui a história de Jesus curando um leproso. E diz assim: certa vez, Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. É interessante nós sabermos que, quando ele diz aqui o corpo todo coberto de lepra, o único que nos dá esse detalhe é Lucas, porque Lucas, ele era médico. E é um detalhe realmente de medicina. No original, quando ele diz pleris lepras, ele está falando de um termo médico, que significa o último estágio da lepra. Então esse homem, ele tinha chagas mal cheirosas abertas por todo o corpo, da cabeça aos pés. Não era simplesmente o início de uma lepra, mas era o último estágio dela. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão. Isso é uma humilhação. Quando ele viu Jesus, ele se prostra, ele encosta o rosto no chão. Ele está fazendo uma atitude de humilhação. Esse homem, ele tem essa atitude, uma atitude de humilhação, de entrega, dizendo: eu não acredito mais no racional. Eu entrego todo o meu ser ao Senhor, eu me humilho diante de ti. Ele diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se o Senhor quiser. Essa frase, queridas, ela já libera a fé desse homem. Ela já mostra a fé que esse homem tinha em Jesus. Ele diz: eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode. Ou seja, não depende do seu poder, porque eu sei que o Senhor pode. Depende do seu querer. Porque ele sabia que não fazia sentido ele até pedir cura para Jesus. Na cabeça dele não fazia sentido. Naquela época, ele era dado como morto. Quem era leproso era o mesmo que morto. Não fazia sentido esse homem que estava à parte da sociedade, que estava fora da sua casa, que há muito tempo já não sabia o que era família, o que era um abraço, sabe? Não fazia mais sentido esse homem chegar perto de alguém que fazia tantos milagres, tantas maravilhas, alguém que era como Deus.
não fazia sentido. Então ele já chegou dizendo: eu sei, eu creio no teu poder, mas depende do Senhor querer. E aí a palavra vai continuar dizendo assim: sim, eu quero, você está curado. Olha que coisa mais linda. E antes de dizer sim, eu quero, você está curado, diz que Jesus estendeu a mão e tocou nele. Essa palavra tocou no original, ela significa envolver, abraçar. Jesus não simplesmente curou esse homem no físico. Ele curou esse homem muito mais fundo. Ele curou esse homem no emocional. Nós passamos recentemente por uma pandemia, aonde nós ficamos sem poder beijar, sem poder abraçar, sem poder tocar. Nós ficamos reclusos de pessoas que amamos tanto. E já foi tão difícil, e foi tão pouco tempo, comparado a uma lepra neste nível. Esse homem estava à parte da sociedade, mas mais do que isso, ele estava à parte da sua família. Ele estava colocado de lado. Ninguém podia encostar uma mão nele sequer. Quem dirá o envolver, o abraçar? A lepra, ela tem um significado muito profundo na palavra. A lepra, ela é um símbolo do pecado. Ela tornava a pele insensível. Ela deixava marcas. Ela é contagiosa, ela é devastadora, ela é mal cheirosa. Ela é letal. Essa é a marca que o pecado deixa em nós. E quando nós entendemos o que Jesus está fazendo com esse homem, nós entendemos que é isso que Jesus veio fazer em nós. Nós que outrora estávamos largadas à parte do povo de Deus, porque estávamos cheios de lepra, estávamos mal cheirosas, cheias de pecado, estávamos cheias de chagas, estávamos insensíveis, mas aí vem o Senhor, nos abraça e nos envolve, perdoa os nossos pecados, nos limpa, nos cura. Essa chaga é curada na hora, sim, Ele quer. Quando nós aceitamos o Senhor, quando nós dizemos: Senhor, eu creio que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele estende a mão, Ele te envolve, Ele te abraça, Ele diz: sim, eu quero. E você passa a ser curada, como este homem. E no mesmo instante a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem: escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Isso era o que a lei pedia, né? O sacerdote, ele era o único que podia dizer que esse homem realmente estava curado e trazer ele de volta para a sociedade. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais. E muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curadas das suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Aqui nós aprendemos com Jesus que a fama do nosso ministério, ela nunca vai ser mais importante do que nos retirarmos para esse tempo com o Senhor. A partir do versículo 17, nós vemos aqui Jesus curando um paralítico. Ele vem de uma cura de um leproso após uma pesca milagrosa, aonde a lepra, nós já falamos aqui que ela significa o pecado, ela tem o mesmo significado, né? O que o pecado faz conosco é o mesmo que a lepra faz. Então a lepra nos deixa mal cheirosa, a lepra ela é letal, ela é contagiosa, ela é devastadora, ela deixa marcas. E quando a gente continua no texto, a partir do versículo 17, nós vemos aqui a cura de um paralítico. E o paralítico, a paralisia, ela é aquilo que o pecado causa em nós, né? A paralisia, ela também é como o pecado, ela aprisiona e ela imobiliza. Então, que nós possamos hoje ser livres em Jesus de tudo isso, dessa lepra, dessa paralisia espiritual. Jesus aqui, ele cura este homem que foi levado por amigos. Ele cura um homem que foi carregado por amigos, que tentou entrar pelo lugar certo na casa para levar esse amigo para ser curado. Mas havia uma multidão ali. E aquela multidão, ela não se sensibilizou. Cada um estava preocupado com o próprio umbigo. Mas esses amigos não. Esses amigos estavam preocupados em levar esse homem aos pés de Jesus. Então eles arrumam um jeito, eles sobem pelo telhado, eles descem este homem pelo telhado na frente de Jesus. E Jesus diz: esses homens tiveram fé.
por isso você está curado. Aqueles fariseus e mestres da lei que estavam ali para ficar de olho em Jesus, eles acabaram pensando, né? Quem esse homem acha que ele é? Que blasfêmia é essa para estar perdoando? Quem perdoa é Deus. E Jesus diz para eles: por que vocês pensam assim? Vocês acham que é mais fácil eu dizer para este homem os pecados está perdoado? Ou é mais fácil eu dizer tome tua cama e anda? Tome tua cama e anda, homem. Eu vou mostrar para vocês quem sou eu. E aí esse homem então se levanta e sai andando e todo mundo fica ali aterrorizado e louvam a Deus até com medo, como diz a palavra do Senhor. E nós podemos então ver aqui homens, amigos, que carregaram este homem como hoje nós carregamos pessoas até o Senhor. Então sim, o evangelho ele é isso. O evangelho é saber que temos amigos que estão leprosos e conseguem ir até os pés de Jesus, se humilhar e pedir. Mas existem amigos que estão no nível de pecado, que eles já não conseguem mais. Existe um nível de pessoas que eles já estão paralisados, imobilizados pelo pecado. Então eles vão precisar de nós. O evangelho é sobre o se preocupar com o outro. O evangelho é sobre não fazer parte da multidão. Na multidão ali existiam mestres da lei, existiam fariseus, homens que eram extremamente religiosos, mas não conseguiram ver Deus na face de Jesus, né? Eles acreditavam que para todo sofrimento, toda doença, é porque existia um pecado, era uma premissa isso para eles, né? Se há sofrimento, é porque ainda não houve perdão 100% de pecado. Então, quando eles veem Jesus ali curando, se Jesus conseguiu curar este homem, significa que os pecados foram perdoados. E se só Deus poderia perdoar pecados, logo Jesus então é Deus. E por isso esses homens então ficam aterrorizados. Mas as coisas espirituais são discernidas por homens espirituais. E esses homens, eles não eram espirituais. Eles eram homens que eram ligados somente à lei, a ponto de não conseguirem reconhecer o Mestre, reconhecer Deus na face de Jesus, como eu disse. Que nós possamos hoje ser livres. Jesus está passando aqui, está passando nesse vídeo aí na sua casa, não é à toa. Então, se você se sente como este paralítico, como este homem leproso, eu queria te incentivar a fazer essa oração comigo para que hoje você seja livre. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero, Senhor, nesse momento, Senhor, trazer ao conhecimento dessas pessoas, dessas mulheres e homens que estão nos assistindo, a tua cura, Senhor Deus. Aquele que crer verdadeiramente, Senhor, que tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus que pode curar e perdoar passados, curar os pecados. Eu quero te pedir agora em nome de Jesus, Senhor, que ouça a oração que eles vão repetir comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Me limpa de toda lepra, me limpa de todo pecado que eu cometi no meu passado. Eu te peço que o Senhor apague e se esqueça em nome de Jesus. Que toda paralisia, que tudo que estava me paralisando espiritualmente, eu me arrependo hoje e entrego a minha vida ao Senhor. Declaro que eu creio que tu és Jesus, o Filho do Deus vivo que esteve na terra em carne. Em nome de Jesus eu reconheço teu senhorio sobre a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo agora, saiba que nos céus está havendo festa, porque diz a palavra do Senhor que quando um pecador se arrepende de seus pecados, há festas nos céus. Então, se há festas no céu, há festa aqui também. Glória a Deus! Entre em contato conosco porque eu quero te conhecer. Amém? Eu quero deixar você com essa palavra em nome de Jesus. E um beijo e até a próxima.